Muito bom dia, gente bonita, tudo bem? Giza Mendes, aqui do canal Giza Mendes. Eu já queria falar um pouquinho, eu já tive um outro canal que eu fiz um vídeo muito bacana sobre um tema que aflige muitas famílias. Tive muitas visualizações e perdi esse canal e resolvi refazer esse vídeo, repaginar o conteúdo desse vídeo para trazer aqui para esse canal. Se você não me conhece, eu sou Giza Mendes Nunes, sou terapeuta integrativa e complementar. Sou pós-graduada em constelações familiares e ajudo pessoas e famílias e empresas com as ordens do amor e da ajuda. A teoria sistêmica, filosofia sistêmica, que traz um ordenamento na vida, nos negócios. E falando de famílias, existem muitas famílias que vivem num drama eterno. Provavelmente você já conheceu uma família aonde tem um conflito eterno, uma agressividade absurda entre um homem e uma mulher, filhos envolvidos nesse conflito, filhos que odeiam o pai, mães que sofrem e choram, filhos que entram em conflito físico, chegam às vias de fato com seus pais. E brigam entre si e se metem nesse relacionamento com o pai e com a mãe, e a gente olha de fora e diz, meu Deus, o que está acontecendo com aquela família? E tem um para trás mente dessa história que eu gostaria de deixar bem claro aqui. Quando a gente fala de relacionamento de casal, existe uma balança, uma gangorra, que um dá e o outro recebe, um dá e o outro recebe. E um casamento se mantém durante muitos anos quando essa troca é equilibrada. Nem sempre o que vai ser posto nessa balança é bom aos nossos olhos. Só que para quem está trocando, isso está valendo. Está dentro do que se espera e dentro do que essa mulher aprendeu a viver como relação lá com as mulheres de sua família, Assim como esse homem também aprendeu a ser homem com os homens lá do seu sistema, e justo por isso, como ele aprendeu com os homens de sua família a fazer daquele jeito, ele repete. Ele repete o que ele aprendeu. E essa mulher, de alguma maneira, também aprendeu que homens daquele jeito são possíveis de tolerar. Esse homem também busca uma mulher que tolere, por exemplo, violência, alcoolismo, ausência. E esse casal se encontra e se casa. A minha avó tinha uma frase, minha avó tinha frases maravilhosas, horrorosas e maravilhosas. Então a minha avó diz assim, minha avó dizia assim, quando um casal vivia desse jeito, minha avó dizia assim, ninguém pode se meter nisso, porque Deus fez e o diabo ajuntou. E o que quer dizer isso? Nós viemos para viver a vida em felicidade. Mas às vezes dentro de nós existem informações de que a infelicidade é o caminho, o sofrimento é uma forma de viver. E aí a gente encontra famílias vivendo o famoso Triângulo de Kerpman. O Triângulo de Kerpman é uma situação onde as famílias vivem em que tem 3 papéis essenciais. E um deles vai sempre ter um novo representante. Existe uma mulher que é vítima de uma série de coisas desde a sua infância. Ela às vezes sofreu abuso, violência, abandono, o pai não estava, a mãe morreu. Ela sofre. Só que sofrimento e vitimização são coisas diferentes. Muita gente sofre, aprende, levanta, supera e vai ajudar outros. Esses são os vencedores. Quem são as vítimas? Aqueles que vivem isso tudo e ficam sentados no chão chorando, pedindo a piedade de todos, se alimentam da piedade. A vítima, geralmente, por já ter vivido isso na vida toda, procura alguém que tenha dentro informações de violência, alcoolismo, ausência, indisponibilidade e se casa com esse homem. Quando ela se casa com esse homem, ela vai ter uma vida também de infelicidade tal qual ela já está acostumada, ok? Enquanto estão eles dois somente, a família se envolve, se mete, mas a gente está falando de pessoas grandes, então meio que está tudo certo.
Mas aí chega uma criança nesse lar. E aí é que o problema começa a acontecer. Porque nenhuma criança quer ver sua mãe sendo machucada, agredida. Todas as crianças sofrem muito de ver esse tipo de abuso. E olhando de fora, a criança automaticamente coloca essa mãe como vítima e esse pai como algoz, não entendendo que dentro deles há uma troca muito equilibrada. E geralmente esses casais de mulheres vitimizadas e homens algozes são casamentos que perduram muitos anos. E aí o filho chega, ele vai crescendo, ele vai vendo aquilo e ele se coloca como salvador. Ele diz: eu tenho que tirar minha mãe daqui. Eu preciso muito salvar a minha mãe deste homem horroroso, deste monstro que é o meu pai. E aí é que a bagaceira começa. Aí é que o caldo desanda e a coisa fica bem feia. Quando isso acontece, essa criança exclui o pai, ela vitimiza a mãe, ela se acha maior do que a mãe, ela tira toda a força do pai dela, ela literalmente corta todo o seu lado direito e joga fora. E nada vai resolver a vida dessa mãe, porque essa questão é dela. Só que esse filho passa muito tempo tentando salvar essa mãe e às vezes, principalmente quando é filho homem mais velho, chega num momento em que a testosterona dele está lá no alto, ele está com 17, 18 anos, e em geral ele e o pai saem na mão, porque são dois machos disputando um território. E essa mãe, obviamente, fala pro filho: sai daqui, porque ela não pediu ajuda nenhuma, e não pediu mesmo, e não é para ninguém ajudar. E esse filho sai magoadíssimo de casa, sofrendo muito, vai viver sua vida. Outro filho entra naquele lugar de salvador, ou a mãe dela, ou uma amiga dela, uma vizinha, alguém vai para o lugar de salvador. Só quem pode quebrar o triângulo de Kerpman é a própria vítima. E, em geral, ela não quer resolver nada, porque ela se vicia em ficar no lugar de sofrimento. Eu tenho uma querida mentora que ela cunhou um termo que eu acho maravilhoso. Quando uma pessoa reclama muito, se lamuria muito, ela diz que a pessoa está infectada com o vírus da muquerela, da murmuração, reclamação e da lamentação. Existem mulheres infectadas pelo vírus da muquerela. E nenhum filho pode tirar a mãe desse lugar. Então hoje eu quero falar especialmente, estamos no mês de maio, eu ainda estou falando muito sobre a mãe. Até o dia 31 eu estou falando sobre mãe, relacionamento com mãe. Se você viveu num lar violento, se você de alguma maneira quis socar o seu pai, se você desejou ficar rico não para ter uma vida boa, mas para tirar a sua mãe desse cenário, provavelmente você tem problemas de saúde, provavelmente você tem problemas com relacionamentos, você tem uma tristeza, as coisas ficam pesadas quando a gente exclui pai da vida da gente, a gente não tem muita força para muita coisa. Quando a gente é magoado, que a gente acha que a mãe escolheu errado, deixando o pai, que é o grande agressor, em casa e nos botando para fora, a gente está pensando errado. É parte da vida. A mãe, no fundo, ela disse assim: só ele que dá o que eu preciso, eu dou a ele o que ele precisa. Aqui entre nós está tudo certo. E os pais, eles se reconciliam na alcova, no oculto, onde o filho não tem acesso. Então o filho acha que a mãe odeia o pai e na verdade ali é um grande amor. Eu já vi movimentos nas constelações da gente ficar de olho arregalado de um casal extremamente agressivo, que esse homem já foi preso várias vezes. E no campo a gente vê um profundo amor que a gente não compreende. Um monte de coisa, sabe, gente? A gente não compreende. Então, se você é filho de uma família dessa, eu vou indicar algumas coisas para você. Olhar de outra maneira para sua mãe. Sua mãe não é pequena, não é frágil, não é coitada. Seu pai não é tão monstro assim. Entre eles há um profundo acordo. E o casal tem que ficar entre eles mesmo. O filho tem que tomar rumo e tomar mundo. Se você tem questões de saúde, se você em algum momento se viu repetindo algum comportamento do pai, porque quando a gente acusa muito o pai, a gente repete a história, sabe? Se você se viu diante disso, é bom você começar a olhar para você por outros ângulos e quem sabe constelar a sua relação
com seu pai, sua mãe e seu lugar na vida. Todos os acompanhamentos que eu faço, em geral, eu começo por aí, né? Existem etapas desses acompanhamentos, mas a gente começa a olhar pertencimento e hierarquia. Ou seja, quem sou eu na minha história familiar? Quem está faltando? Perdi irmãos? Essa mãe teve abortos? O que pode estar me doendo tanto hoje adulto, já que eu já saí desse quadro? Quem tem mais de 35 anos especialmente começou a olhar para dentro, parou de olhar para casa, carro, viagem, começou a olhar para dentro. E se esse é seu momento, tem um número na descrição desse vídeo. Vamos conversar, porque tudo isso, essa relação com pai e mãe, ela pode estar interferindo em vários setores da sua vida, inclusive na sua vida profissional e comercial. Se você gostou desse vídeo, se você conhece pessoas que tiveram uma história como essa, encaminha esse link, se inscreve aqui no canal. Pelo menos uma vez na semana eu tenho vídeos aqui, não consigo sempre, faço quando dá. São muitos atendimentos, muitas cidades onde eu atendo. Mas é sempre um prazer vir falar com vocês. Você viveu o Triângulo de Kerpman em algum momento da sua vida? Sua família viveu? Você conhece alguém que viveu? Comenta aqui. Como que você saiu disso? Como foi essa experiência para você? Com quantos anos você saiu de casa? Espero que todos tenham uma boa semana e até o próximo vídeo.